Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós falaremos sobre a evolução da análise da marcha, história e eventos. Eu decidi separar em vídeos menores. Esse primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a história. Eu acho que em qualquer área, seja na fisioterapia, qualquer outra área, é muito relevante a gente pensar na história do desenvolvimento de algumas técnicas, de alguns métodos. É importante a gente relembrar até motiva a gente para estudar algumas coisas, né, de todo o percurso, de toda a trajetória de pessoas envolvidas nas descobertas científicas, de como esse processo é demorado e de como é importante a gente estar buscando a excelência, estar buscando informações de qualidade, né. Então, a história da análise da marcha, ela vem lá da Grécia Antiga, ela é muito mais antiga do que a gente pensa, já tem pessoas contribuindo isso há milhares de anos atrás, e eu trouxe aqui para vocês, primeiro eu vou mostrar o que a gente tem de melhor, e depois eu mostrar como que foi a construção histórica desse processo. Então, esse aqui é o laboratório de biomecânica do professor Ryan, lá da Universidade de Ottawa. Eu vou passar a setinha aqui, esse aqui é o professor Ryan, tá? Aqui tem vários alunos de engenharia, de fisioterapia, de cinesiologia, que estudam com ele no mestrado, aqui é um mestrado, tá? Então, aqui para vocês observarem, esse é um laboratório moderno de biomecânica, é um laboratório caro, por isso que ele não é comum em todos os lugares. Olha aqui no teto a quantidade de câmeras com sensores, e essas câmeras têm uns trilhos, tá vendo? Às vezes esses trilhos podem se mexer também. Eu vou mostrando aos poucos algumas imagens aqui. Aqui a gente tem o pessoal do laboratório, esses aqui são alunos também de mestrado, estão colocando o dispositivo na roupa desse rapaz para os sensores captarem e mandar para o computador. É um sensor de movimento. Esse aqui é o mais moderno que tem esse tipo de vestimenta, que ele só tem alguns sensores mais simples, não tem aquelas, como se fossem as bolinhas de isopor, os marcadores. Mas eu vou tentar passar um pouco para vocês das pesquisas que eu fiz. Eu achei 3 artigos sensacionais do David Sutherland, que ele traz todo esse resgate histórico de como começou essa análise até onde chegou aqui o desenvolvimento que a gente vem passando, né? Então, aqui eu tirei foto de tudo, pessoal, foi uma experiência bem bacana para mim poder acompanhar esse dia, que essa visitação nesse laboratório. Esse aqui já é um vestuário não tão moderno quanto aquele primeiro, mas também ainda é utilizado. A gente vê que a gente tem pontos específicos, né, as bolinhas de isopor que vão refletir, ter a captura da imagem. Através dessa captura é jogado, né, os sensores, aquelas câmeras lá em cima, e os sensores que tem são jogados no computador, e onde faz toda a análise biomecânica, não só da marcha, mas de todo o movimento que você quiser, até de algum gesto esportivo, da pessoa caminhando, da pessoa pulando. Então, é uma análise de movimento bem ampla. Aí aqui, esse rapaz é um estudante, ele está em cima da plataforma de força. A plataforma de força dá para estudar também a descarga de peso, o centro de gravidade, uma série de informações adicionais aos sensores de movimento. Aqui ele movimentando, à medida que ele movimenta, os sensores vão refletir, vão aparecer lá no computador central. Esse aqui é um outro aparelho, que ele é como se fosse um baropodômetro móvel. O baropodômetro, geralmente, você pode colocar, ele faz uma análise estática de você parado e uma análise dinâmica da sua pisada. Isso é muito importante, tá? Então, ele vai dar essa análise. Ela coloca no pé. Aqui, eu separei um videozinho dela. É uma estudante também já com o sensor, né, na cintura e o outro no pé. Eu consegui filmar ela passando. E depois disso, a imagem é jogada para esse computador e a gente vai vendo, né, as análises da pisada dela, porcentagem, os números, o que está acontecendo com o arco, o apoio de antepé, de médio pé, tudinho, dá para ver com esse sensor que coloca dentro do sapato dela. Essa equipe, que esse é um brasileiro, um dos que eu conheci lá, o Vantuir, ele estava
terminando o mestrado, ele estava desenvolvendo, ele estava adaptando o Kinect, que é aquele dispositivo do Xbox que o pessoal joga videogame, como um sensor de movimento que ficaria mais fácil, não precisava usar nenhuma daquelas roupas, né? Nem a de bolinha, nem a outra. Aí aqui sou eu brincando, é lógico que eu fui experimentar o equipamento para verificar, né? Aí tá vendo? Eu não tô com nenhuma roupa especial, e lá a gente joga, ó, eu mexendo a minha mão, ele é um sensor que capta os movimentos das articulações direitinho. Então, ele estava tentando validar essa adaptação, o Vantuir estava tentando validar essa adaptação para o mestrado dele. Eu fiquei doida, imagina um dispositivo adaptado assim, sem precisar de vestimenta, que já capta os movimentos das articulações. Então, bem bacana esse trabalho do Vantuir. Então, hoje, um laboratório de marcha típico para estudar locomoção, geralmente ele vai ter uma plataforma de força, que a gente tem aqui embaixo, né? Tem aquelas várias câmeras, vocês viram lá em cima, né? No teto, tem um computador. Alguns deles têm receptor de eletromiografia para ver o sinal elétrico dos músculos, quais músculos estão sendo mais acionados em determinado momento específico da marcha. Então, esse é um típico, e é muito caro, tá? É típico, mas não é típico. Eu diria que é até o ideal, né? Os instrumentos ideais para fazer essa análise, mas para a realidade clínica, em consultório, ou mesmo em hospitais, não é tão simples. É um equipamento bem caro, geralmente tem em universidades grandes para pesquisa. Então, aqui a gente tem essa subdivisão aqui, que a análise da marcha feita no laboratório pode-se coletar dados tridimensionais cinemáticos, forças de reação ao solo, que no caso da plataforma, e padrões de atividade muscular. Então, na análise da marcha no laboratório típico, como esse aqui, que tem essas ferramentas, eu posso ter dados tridimensionais cinemáticos, onde eu tenho 2 ou mais câmeras de alta velocidade sincronizada, eu posso coletar forças de reação ao solo, que é através daquela plataforma de força, né, embutida no piso. Para algumas pesquisas, para não tendenciar o paciente ou o participante da pesquisa a pisar mais forte ou tentar corrigir a pisada dele em cima da plataforma, você coloca ela embutida, escondida. Vamos supor, se você quiser que a pessoa suba uma escada e você quer fazer uma análise de força de reação ao solo. Então, em um dos degraus, você coloca a plataforma e cobre todo, para a pessoa não ver onde ela está pisando, né? Você pode também coletar dados para padrões de atividade muscular, registrado por vários canais, muitas vezes telemetria e sistemas eletromiográficos. A telemetria é uma evolução, né, em que eu tenho como se fosse um Wi-Fi, um sensor colocado naquela roupa especial que já manda os sinais para análise. E sistema de eletromiografia, que vai detectar os sinais elétricos dos músculos em atividade. Então, as forças conjuntas dos membros inferiores, os torques, a potência são calculados com as combinações de dados cinemáticos, forças de reação ao solo e características antropométricas do indivíduo. Esses dados são, então, usados para descrever e estudar as marchas normal e anormal. Então, aqui, eu trouxe uma imagenzinha antiga, né, de cinemetria, de colocando os marcadores anatômicos, né, que seriam parecendo essas bolinhas de isopor. Então, a cinemetria, ela busca medir a posição, a orientação, deslocamento linear, né, no caso da largura da base, largura do passo, da passada, até mesmo a cadência, né, ou angulares, né, quantos graus na fase de balanço médio eu tenho de joelho, de flexão de joelho, por exemplo, velocidade e aceleração. O instrumento básico, câmeras de vídeo ou ótico-eletrônicas. A eletromiografia, tem mais ou menos o aparelhinho, né, esse aí já é com um eletrodo, ele não é invasivo, com uma agulha que entra dentro do músculo, né, a gente tem todo o histórico do desenvolvimento, até chegar nesse eletrodo, tinha umas agulhas muito grossas, dolorosas, depois eu vou falar um pouquinho disso. Então, essa eletromiografia, ela indica o estímulo neural para o sistema muscular. Aqui eu trouxe
uma imagem esquemática, né, da pessoa passando, ó, caminhando e pisando nas plataformas de forças embutidas. Ó, começo a captar dados de força de reação do solo. Aí vai aparecer os gráficos no computador para análise, né? Então, só para vocês terem uma noção mais ou menos, né? Apoio do calcanhar, como que vai funcionar, onde. Então, só para vocês terem uma noção, aqui ele vai estar mostrando todas as fases da marcha, né? E o que vai estar acontecendo, e ele também, às vezes, pode fazer essa análise esquemática dos principais músculos e determinadas fases, né? E aí, uma abordagem típica utilizada para análise do movimento humano, né? Então, as variáveis nos círculos coloridos podem ser mensuradas com precisão. Os métodos computacionais nos retângulos são utilizados para calcular as variáveis dos círculos verdes. Então, vamos ver aqui. Então, eu posso ter dados de antropometria, de cinemática, forças de reação ao solo, aí eu faço uma dinâmica inversa para analisar esses dados, forças articulares, torques e potências, eletromiografia, e aí passa por uma modelagem desses sinais, e aí eu tenho dados de forças musculares individuais. Aqui uma análise esquemática, deixe-me ver também. Mostrando, ele, na verdade, ele está mostrando, né, o equipamento desculpa, que é basicamente um pouco parecido com o laboratório que eu mostrei para vocês da Universidade de Ottawa, no Canadá. Então, aqui ele já tem um vestiário, uma roupa específica que já vem com os marcadores. Aqui ele está analisando o gesto de dança, né, sapateado. Então, ele tem marcadores anatômicos em quase todo o corpo, né? Na cabeça, nos braços, nos pés, no quadril, no tronco. E aí, o computador vai captar esses dados, olha lá. E aí, depois ele vai conseguir fazer análises cinemáticas desses dados. Deixa eu passar um pouquinho. E de músculos, né? Que estão sendo ativados. Bem bacana, né? A tecnologia tem evoluído rápido para essa análise. Aqui outro gesto esportivo, ó, de lançar a bola, né, no beisebol. Então, essas tecnologias têm avançado bastante, tá, pessoal? É interessante isso daqui. Hoje, atualmente, quais são os principais beneficiários da análise instrumentada da marcha? Estou falando essa do laboratório ideal, do laboratório caro. Atualmente, os principais beneficiários dessa tecnologia são crianças com paralisia cerebral. Alguns grandes centros de reabilitação têm esse laboratório todo bonitinho, né? Que tem uma equipe multidisciplinar. Na verdade, não é só o fisioterapeuta, tem o médico, tem uma série de pessoas, de profissionais que vão utilizar. A análise da marcha instrumentada é frequentemente utilizada antes da cirurgia, a fim de auxiliar na determinação de intervenção adequada, especialmente em pacientes neurológicos que às vezes têm alguns padrões de encurtamento ou de espasticidade que às vezes somente a cinesioterapia ou somente a fisioterapia não vai resolver. Então, uma análise de marcha instrumentada é muito importante para auxiliar o cirurgião, tá? Antes e depois também da cirurgia. É utilizada novamente após a cirurgia para avaliação objetiva do resultado. Mas como que isso tudo começou? Pessoal, essa história é fascinante, é muito interessante. A gente pensa assim, mas do nada inventaram, há quanto tempo começaram a estudar marcha? Por que é importante estudar marcha, né? Então, as principais descobertas e avanços no entendimento da marcha têm sido em decorrência de colaboração de indivíduos de diferentes áreas do conhecimento, desde engenheiros, de físicos, de médicos, de várias pessoas, né? Particularmente entre aqueles com experiência nas ciências da vida e aqueles com experiência em ciências físicas. Aí eu trouxe aqui essa tabelinha que está no artigo que eu já mostro, do David Sutherland, que conta a história da evolução da análise da marcha, né?
Então, a gente tem uma série de países, olha só, de variados países que contribuíram para a compreensão da marcha humana. Do mais antigo, lá na Grécia Antiga, né, o Aristóteles, que ele escreveu um material chamado Teoria do Movimento dos Humanos e Animais. Aí a gente vem pela Itália, pela Holanda, e aí a gente tem em 608 e 1679, Giovanni Borelli, da Itália, que escreveu um material chamado Músculos e Tendões, Biomecânica dos Músculos e Tendões, que assim, esses que estão marcados de preto foi tipo divisores de água, tá? São materiais referência para os outros que estudaram. E a França, a partir de 1708, teve várias contribuições que a gente pode ver aí, que foram estudos sobre a fisiologia da caminhada, né? Então, sobre a fisiologia da caminhada. Foi um material que possibilitou outros darem continuidade. E aí, a partir de 1804, na Alemanha, né, a gente já tem o estudo da anatomia e mecânica da caminhada. Aí, em 1806, começa lá na França, com o Duchenne, né, a fundação da eletrofisiologia, né, o Duchenne, aí a gente tem, quando a gente fala das marchas patológicas, tem o padrão da marcha de Duchenne, né, que é descrito, 1844 já tem na Alemanha, o Trendelenburg, que a gente lembra do teste que a gente tem do glúteo, né, o teste de Trendelenburg vem desse pesquisador aí, ele era cirurgião ortopédico, e aí ele reportou a marcha de Trendelenburg. 1830, na França, Marie, Jules Etienne Marie, fisiologista, ele estudou medidas de força e pressão e a cronofotografia, que isso foi muito interessante, que é você pegar, por exemplo, uma ação em câmera lenta e pegar aquela foto e separar ela de etapa por etapa, né, segundo por segundo, que é a cronofotografia. E ainda na França, 1849, o Gaston Carlet, estudante do Jules Marie, ele escreveu sobre a correção essencial da marcha, né, do ciclo da marcha. Ele descreveu, na verdade, o ciclo da marcha. 1850 ainda o Georges Demeny, estudante da Marie, também pioneiro do método de fotografia. E aí, a partir de 1830, 1904, a gente vai lá para os Estados Unidos com o Edward Muybridge, que fez a fotografia do movimento, ficou famoso pela fotografia do movimento. Aí a gente tem deixa eu ver aqui o que é mais interessante, né, da Alemanha, na Rússia, desenvolvimento de teoria de controle motor, olha que interessante aqui, começou lá da Rússia, ó, 1896, 1966, Nicolas Listein, desenvolvimento de teoria de controle motor, já em 1879 a 1935, o Jules Ammar, na França, né, ele vem falando também da plataforma de força, ó, a primeira vez que a gente está ouvindo falar aqui da plataforma de força. E aí a gente continua tendo plataforma de força, Estados Unidos, a gente tem também, continuando o estudo de plataforma de força, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. O Verne Eman, fundador da biomecânica, né, do laboratório da Universidade da Califórnia, de Berkeley, Murray, a Jacqueline Perry deixou 3 livros no Brasil, por enquanto, não são, assim, os top, né, os livros que eu diria, assim, esses são super atualizados, com tudo que a gente precisa, mas ainda é o melhor que a gente tem, para quem não lê inglês, o melhor que a gente tem em português, são os 3 livrozinhos da Jacqueline Perry, que eu já vou mostrar para vocês. Ela teve uma participação muito importante nesse desenvolvimento também. Ela foi pioneira na clínica da eletromiografia e observação da análise da marcha. Ela não, desculpa, gente, Jacqueline Perry era um doutor. Ele era fisioterapeuta primeiro e depois se tornou médico e foi o primeiro a treinar fisioterapeutas para utilizar o eletromiógrafo para fazer a eletromiografia cinesiológica, né? E o David Sutherland, que é quem fez esse resgate histórico, ele já faleceu em 2006, né? Ele também desenvolveu vários
trabalhos sobre a marcha de criança e teve um trabalho incansável para desenvolver softwares e ferramentas para fazer essa análise da marcha, e vários outros, né? Então, aqui eu vou deixar depois esse material para vocês, sobre todo esse histórico direitinho que eu já passei, e esse aqui é o artigo, né, que é a evolução da análise clínica da marcha. Então, são 3 artigos diferentes, essa é a parte 1, né, de que ele vai falar da eletromiografia cinesiológica. O David Sutherland, ele vai fazer todo um resgate histórico, desde Aristóteles até chegar hoje no laboratório, né. Então, eu posso deixar ele para vocês também, à disposição, para vocês lerem um artigo completo. É fascinante, muito interessante, todo o resgate histórico que o Sutherland fez. Deixou esse presente para a gente, né? Então, lá desde o século XVII, e essas origens, né, do estudo da marcha continuam até hoje. Aí, as descobertas notáveis, como a de Borelli, Galvani, Newton, Descartes, Marie, Cayley, os irmãos Weber, Duchenne e vários outros, forneceram um sólido fundamento científico para a compreensão atual da caminhada humana. Então, olha a quantidade de gente e há quanto tempo, há quantos anos isso vem sendo estudado, né? Brown e Fisher empregaram os princípios da mecânica clássica newtoniana, geometria coordenada de Descartes, conceitos matemáticos de Borelli para estimar a ação muscular. Então, a gente teve influência de pessoas de várias áreas, né, não desde a medicina, de física, de engenharia. O Verne Eman e colegas avançaram a análise da ciência da marcha dramaticamente, adicionando a eletromiografia cinesiológica, força 3D e medidas de energia do estudo da caminhada em indivíduos normais e amputados. Pessoal, aqui, quando eu li essa história a primeira vez, acho que foi há uns 3 anos atrás que eu li esse artigo, eu cheguei até a sonhar, não vou negar, cheguei até a sonhar que eu estava no lugar e que eu conheci o Verne Eman, e a gente bateu o maior papo madrugada fora, gente, só eu mesmo para sonhar as coisas dessa, né? Mas foi muito fascinante, assim, a determinação dele para conseguir avançar e chegar num instrumento que, de fato, fosse mais viável, numa época que, quando ele começou os estudos, só para vocês terem noção, não tinha computador, pessoal, não tinha computador. Quando começaram os primeiros computadores, e às vezes uma única análise demorava mais de 8 horas para processar o negócio, pensa, e ele foi incansável para desenvolver isso. Então, ele foi, de fato, uma pessoa excepcional, com uma posição importante, um momento crucial. Não só seus estudos sobre a biomecânica da locomoção estabeleceram um campo, são clássicos na aplicação de conhecimentos de engenharia a problemas clínicos através da pesquisa. Quem foi, então, Verne Thompson Inman? Então, ele nasceu em 1905, faleceu em 1980, eu nasci um ano depois, não falo em minha idade. Então, ele nasceu em San José, na Califórnia, em 1905, e frequentou a Universidade da Califórnia, em Berkeley, como graduação, enquanto na Faculdade de Medicina ele trabalhou como assistente em anatomia e obteve um diploma de mestre para estudos de estimulação elétrica de nervos cutâneos em seres humanos. Um estágio e residência em ortopedia seguiram, e até 1940, Verne tornou-se um instrutor clínico em cirurgia ortopédica e instrutor de anatomia, e publicou artigos sobre anatomia e patologia do disco intervertebral. Para perceber como que esse cara contribuiu para a ortopedia. Fundamental, sensacional o trabalho dele. Aí, por isso que eu trouxe um pouquinho da trajetória dele, que está lá naquele artigo do David Sutherland, que vocês podem ler com detalhe. Eu tirei muita coisa, porque isso aqui dá um conteúdo para umas 100 horas de aula, de tanta coisa que tem nesse artigo. Então, na Segunda Guerra Mundial, quando chegou ao fim, o Verne publicou um importante artigo sobre a biomecânica do ombro. Pouco tempo depois, a pedido do Conselho Nacional de Pesquisa, o Departamento de Cirurgia Geral, ele começou a desenvolver um programa de pesquisa dirigido aos problemas físicos de dezenas de milhares de amputados que estavam retornando da guerra. Tal programa foi estabelecido no sul da Califórnia para estar perto da indústria aeroespacial, que tinha os cabos flexíveis necessários para essa pesquisa. O
O programa de pesquisa de membros inferiores, em que ele foi um dos 2 principais líderes, começou no norte da Califórnia, como o Laboratório de Biomecânica. Ele estava localizado no campo de Berkeley, em colaboração com professores do Departamento de Engenharia, e no campus de São Francisco, inicialmente usando o espaço no Departamento de Anatomia. Aqui eu consegui, gente, o artigo tinha umas fotos legais, e se você jogar o nome dele, você também acha algumas fotos legais na internet, né? Então, o Dr. Verne, ele está no centro, aí, professor Howard Eberhardt, eu acho, à direita, e Henderson, em cadeira de rodas, no Laboratório de Biomecânica de Berkeley. O papel de Verne era muitas vezes reformular uma questão, simplificar a abordagem de um problema ou delinear uma estratégia geral de pesquisa e, em seguida, deixar de lado para permitir que o especialista e pesquisador ou o aluno prosseguissem. Então, ele teve uma curiosidade que o consumia e desfrutou o desafio dos problemas, mantendo um ceticismo resoluto quando confrontado com respostas superficiais ou difíceis. Imagino pesquisar nessa época que praticamente não se tinha computador, não se tinha internet, os desafios eram muito e a criatividade precisava ser maior ainda. Então, no entanto, os métodos de Verne de estudo ainda eram muito invasivos, né? Quando ele começou a estudar a eletromiografia, as agulhas eram grandes e eram dolorosas para os pacientes, né? E computacionalmente exigentes, quando começou os computadores para permitir uma aplicação em ambiente clínico, né? Porque análise ainda não tinha esse negócio de memória que você pode aumentar a memória, eles ainda estavam desenvolvendo o computador, pessoal. Então, às vezes, gastava mais de 8 horas para analisar. Agora, você imagina você trabalhando no ambiente clínico, num consultório que você tem, sei lá, 30, 40 pacientes, como é que você vai gastar mais de 8 horas em um único paciente, né? Então, eles ainda estavam com esse desafio de melhorar esse método, né? Depois da morte dele, os colegas dele publicaram Human Walking no ano seguinte da morte dele. E aí, pessoal, tem vários outros pessoas importantes que contribuíram, mas eu tive que escolher em colocar só alguns, tá? Quem tiver interesse, lê o artigo todinho. Eu pulei várias etapas, inclusive do desenvolvimento da agulha do eletromiógrafo para o eletrodo, porque senão eu gastaria muito tempo aqui. Então, o David Sutherland, ele era residente ortopédico sob a influência do Ehrman, também foi estimulado a pensar em formas de usar medidas objetivas para chegar a uma melhor compreensão da marcha patológica. Aí eu vou mostrar essa rede de hospitais que tem, que é o San Francisco Shriners Hospital, forneceu dinheiro para desenvolver um sistema para sincronizar filmes de eletromiografia e marcha. Olha o trambolho que eles tiveram que desenvolver para fazer isso tudo, tá? Tem uma história muito interessante, todo mundo lembra, não sei se vocês lembram, só os mais velhos, da Kodak, na época que a gente revelava foto, ia lá e revelava, tinha, em Goiânia era famosa a tal de Fujioka, tinha essa Kodak, então é o pessoal dessa empresa Kodak nos Estados Unidos, e um pessoal que desenvolvia, que tinha equipamento para filmar filmes, pessoal, filmes e séries, principalmente filmes bem antigos, o Irma, o Irma viu, né, o Verne Irma viu, e foi atrás de conversar com o produtor de cinema, para o produtor de cinema emprestar os equipamentos para eles tentarem estudar, e aí eles fizeram isso, que deu muito trabalho para eles, mas acabou inventando esse trambolho aí, né, que isso aí era um equipamento de gravação projetado e construído pelo Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Médico da Universidade da Califórnia, São Francisco. Os 2 espelhos e as lentes refletem e focalizam a imagem osciloscópica, superpondo potenciais musculares e sujeito. O espelho superior colocado em um ângulo de 45 graus na frente da lente da câmera é parcialmente prateado para permitir que a câmera seja através do espelho para fotografar o paciente. Aí eu quero parar aqui um pouquinho para a gente fazer
análise, né? Poxa, mas a gente às vezes tem que comprar iPhone, tem que comprar tecnologia, equipamento caro que vem dos Estados Unidos, que vem de não sei onde. Olha como que eles trabalharam arduamente para desenvolver. Hoje a gente tem as câmeras, que eu vou mostrar depois para vocês, que a gente compra que vem dos Estados Unidos, mas olha como eles trabalharam para desenvolver isso daí. Isso aí é incentivo de ciência e tecnologia, que o Brasil está muito atrasado no desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? Bolsas a gente às vezes tem, mas a gente não produz tecnologia, a gente não tem inovação tecnológica, então o que a gente faz? A gente tem que comprar tecnologia dos outros, e o que a gente produz? Ferro, soja, comida, percebem assim, como a gente precisa incentivar essas áreas tecnológicas mais, mestrados, doutorados, em engenharia biomédica, ou mesmo em, sei lá, em outras áreas que vão ajudar, mesmo dentro da própria fisioterapia, né? A gente tem exemplos aí, por exemplo, Universidade Federal do Rio de Janeiro tem programa de engenharia biomédica, tem laboratório de engenharia pulmonar, laboratório de ultrassom, tem muito fisioterapeuta trabalhando com isso. E a gente precisa começar a desenvolver, para a gente poder progredir, sair de um país subdesenvolvido para um desenvolvido, a gente precisa produzir inovação tecnológica, não tem condições, a gente vai sempre depender da tecnologia dos outros, mas olha como eles ralaram para hoje vender caro essas câmeras que eles vendem para os laboratórios. É um processo complicado, o cara viu uma oportunidade, viu o cara filmando viu um cinegrafista filmando lá alguma coisa e foi lá pedir o equipamento emprestado, explicar que era para a universidade, e aí contou com a ajuda desse cara, era uma trole de um equipamento pesado para caramba. Ele diz, no artigo fala que eles juntaram um monte de gente para carregar essas coisas, dava mais de 8 horas para processar, para chegar. Claro que hoje em dia isso é só um protótipo, hoje em dia o material tem software bem desenvolvido, você faz essa análise bem mais rápido, né? Graças a esse trabalho desses pioneiros. Aqui, isso é bem antigo mesmo, era o papelzinho que saía, né, depois dessas análises, gráfico de atividade física muscular de adulto, lá no Hospital de São Francisco, né, aí vem aí a eletromiografia, os dados da eletromiografia normal, tem os músculos, né, esses sinaizinhos que indicam ali, tem uma escala de 0 a 100, então esses vem indicando em cima do número, né. O doutor Jacqueline Perry, ele era estudante de IMA na Escola de Medicina e durante sua residência ortopédica na Universidade da Califórnia, ele classifica junto com o Bhashma Bhamaja, que era um indiano, que ajudou a melhorar as agulhas da eletromiografia, ajudou a desenvolver as agulhas de uma forma que não fosse dolorosas. Ele trabalhou muito para desenvolver isso, olha, desenvolvimento, inovação tecnológica, de novo. Como pioneiro em eletromiografia dinâmico, Dr. Perry, Dan Antonelli, um eletricista engenheiro, tá? Então, às vezes, a gente precisa de trabalhar em parceria com o pessoal de análise de sistema, da informática, da engenharia, para desenvolver. A gente tem muitas soluções que a gente não é educado no nosso país, infelizmente. Às vezes, a gente tem problema de pesquisa, claro que tem muito pesquisador brasileiro arrebentando a boca do balão, então, assim, mas muitos deles estão fazendo, tipo, pós-doutorado fora do Brasil, que tem, às vezes, o melhor equipamento. Claro que grandes universidades, a gente tem muita coisa boa também, muito equipamento bom, né? Mas só voltando aqui, então, esse pessoal aqui se organizou para desenvolver um único instrumento para monitoramento de eletromiografia, o contato de piso, de pé, movimento conjunto, custo de energia da caminhada. Antonelli e Perry inventaram o interruptor do pé, e Jacqueline Perry deixou acho que esses são, pessoal, eu não sei se tem outros, mas que eu conheço em português, é o único material. Então, quem lê só português está muito limitado só para esse material. Então, tem esse livro do Jacqueline Perry, são 3 volumes, ó, o primeiro é Marcha Normal, o segundo, Marcha Patológica, o terceiro, Sistema de Análise de Marcha, da Manoli, tá? Então, 1978, só esse registro histórico para vocês, foi a primeira vez que um fisioterapeuta manuseou o eletromiógrafo lá nos Estados Unidos. Então, a seleção dos membros da equipe para inserir eletrodos de fio fino, ele é importante. Nessa época,
não era só aquele eletrodo de borracha, tá, pessoal? Tinha uma agulhazinha para enfiar dentro do músculo. Todas as primeiras inserções foram feitas por médicos, mas o processo de inserção, confirmação por estimulação e reinserção ocasional não se encaixa no cronograma da maioria dos clínicos, sejam eles cirurgiões ortopédicos, fisiatras ou neurologistas, porque às vezes a demanda deles por cirurgia, por visitas, por consultas era tão grande que eles não conseguiam ter tempo de ficar indo lá e colocar o aparelho e fazer todo o exame. Então, o Dr. Perry, que antes de se formar como cirurgião ortopedista, ele se formou como fisioterapeuta. Ele foi o primeiro médico a treinar e delegar essa tarefa para os fisioterapeutas. Então, em 1981, ocorreu o primeiro exame para licenciamento para fazer a eletromiografia cinesiológica. Vocês vão até olhar lá no site do COFITO, nos referenciais de honorários fisioterapêuticos, tem esse exame lá, mas eu não conheço ninguém que faça, tá? E também nunca fiz curso sobre isso. Então, o primeiro exame de licenciamento para a eletromiografia cinesiológica foi dado em 1981 no Rancho Los Amigos, no hospital. Os sujeitos para essa parte prática eram estudantes de fisioterapia. No momento desse artigo, tá, que foi 2002, haviam cerca de 86 fisioterapeutas licenciados na Califórnia para realizar o exame de eletromiografia cinesiológica de fio fino. Aqueles que são ativos hoje limitam em grande parte sua prática aos laboratórios clínicos de Marcha. O treinamento para inserções de fio fino foi realizado no laboratório de patocinesiologia do Hospital Rancho dos Amigos, e tem, graças a esses estudos nesse hospital, uma das nomenclaturas de marcha que a gente vai ver no outro vídeo sobre a análise biomecânica da marcha, sobre as fases, uma das nomenclaturas advém do estudo dessa galera aí. Além disso, a partir de 1989, um curso de instrução anual com experiência prática foi oferecido no Laboratório de Análise de Movimento do Hospital Infantil de San Diego. Aí, esse é a parte 2, né, parte 2 do artigo do David Sutherland, a evolução da análise clínica da marcha, parte 2, cinemática, que aí ele subdividiu. E os primeiros pioneiros e técnicas depois do Iman, que desenvolveram luz estroboscópica, tiras reflectantes, goniômetro manual, Marie Petmore, PhD, trabalhando no Veterans Administration Hospital em Milwaukee, Wisconsin, desenvolveu uma maneira simples, eficaz e de baixo custo para registrar e medir os movimentos. Ela e sua equipe anexaram alvos reflexivos, incluindo tiras reflexivas na extremidade inferior, né, pode ser bolinha de isopor em alguns, e essas tirazinhas nas extremidades inferiores, há marcos anatômicos específicos, e os assuntos caminharam na iluminação de uma luz estroboscópica, ou uma luz que reflete forte. Aí aqui, o goniômetro, tem uma imagem do goniômetro triaxial, aplicada a um sujeito para análise bilateral do movimento das articulações do quadril e do tornozelo. Gente, isso era pesado pra caramba. Então, esse é o primeiro protótipo. Depois eles melhoraram bastante isso daí e foi desenvolvendo, né? Sempre trabalhando na evolução, na inovação tecnológica. Filmagens e sistemas de marcadores passivos com entrada manual de posições de marcadores. Então, é o que utiliza aquelas bolinhas de isopor. Eu dei a aula para vocês sobre avaliação quantitativa da postura, né, que eu mostrei o software de avaliação postural. Isso aí é o que eles usavam lá em 1900 e bolinha, né, que eram os marcadores das bolinhas. E então aí vem falando sobre esse Vanguard Motion Analysis, o que é isso, né? Então, outros pesquisadores concentraram-se no desenvolvimento de técnicas fotográficas para análise da marcha. Então, eu utilizei o sapo com as bolinhas para analisar a postura, e aqui eles estavam tentando desenvolver técnicas de fotografia, né? Os métodos fotográficos têm uma vantagem fundamental em relação a outras técnicas, em que o corpo inteiro pode ser incluído e a relação de cada extremidade e tronco pode ser vista simultaneamente. As oportunidades de medição são, portanto, amplamente expandidas em relação às técnicas anteriores. Outra vantagem é que indivíduos de todos os tamanhos são adequados para análises clínicas.
Depois eu vou deixar um material para vocês também. A gente tem um software chamado Kinovia, que a gente também consegue fazer uma análise da marcha com a cronofotografia, que é colocar, você filma a pessoa em cima do esteiro, por exemplo, os marcadores de bolinha anatômico. Vamos supor que você vai filmar a pessoa de lado, andando na esteira. Você pode colocar no trocânter, na linha articular do joelho, no maléolo, e essa pessoa vai andar, você vai filmar, você vai jogar no Kinovia, o Kinovia vai te dar os ângulos do quadril, do joelho, do tornozelo, tá? Inicialmente, no entanto, houve obstáculos formidáveis, incluindo a necessidade de tempo excessivo na redução dos dados e a ausência de disponibilidade de computador para armazenar dados e realizar cálculos matemáticos volumosos. Então, como eu falei para vocês, tudo é muita luta, muita disciplina, muita vontade, né, dos pesquisadores de acharem soluções para os problemas que forem aparecendo. E aí você imagina esse pessoal todo, depois que eles desenvolveram isso, eles ganharam dinheiro, essas universidades vendem, e os pesquisadores também ganham dinheiro com isso, né, depois que vai melhorando a técnica. Então, esse aqui é o Vanguard Motion Analyzer, que ele foi projetado a partir daquela experiência que eu falei com vocês, que eles foram atrás do cinegrafista que estava filmando um filme e desenvolver esse trambolho desse tamanho. Hoje é um negócio pequenininho, pessoal, pequenininho. O progresso significativo da redução do tempo ocorreu quando um computador foi adicionado para armazenar e executar os cálculos matemáticos, né? Aí aqui a gente tem um modelinho que já foi uma evolução um pouco maior. E eu trouxe para vocês aqui uma imagem dessa rede Shriners de laboratórios de marcha for Children. Existem 19 unidades desse hospital ortopédico nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Tá vendo? Eles foram fazendo um investimento, o hospital investiu num laboratório de marcha lá muito tempo atrás, 1900 bolinha, e eles conseguiram expandir, né, eles mesmos desenvolveram os tratamentos a partir das análises das marchas, desses estudos. Destes 12 atualmente tem laboratórios de marcha. Olha o que um hospital privado tem, pessoal. Laboratório de marcha, todos eles realizando análise antes e depois do tratamento, eles estão envolvidos em pesquisas colaborativas. Esse grande bloco de hospitais infantis pode ajudar a estimular o estabelecimento de centros para análise nos outros hospitais infantis, ambos privados e universidade afiliada. Aí tem esse videozinho que vocês podem jogar lá no YouTube, que eles falam um pouquinho da história desse hospital. Então, é muito interessante entender isso daí, como que o investimento em pesquisa, em tecnologia, faz as coisas progredirem e avançarem, né? Possibilidades futuras. Então, o Sutherland, ele termina o artigo falando dessas possibilidades que ele enxerga. Ele faz uma recapitulação de todo o processo histórico, desde Aristóteles até chegar no ano de 2002, e essas são as possibilidades que ele vislumbra. Eliminação da necessidade de marcadores alvos, as bolinhas, né, de isopor ativos, uma redução do número de câmeras agora em uso, com o aumento da memória e do disco do computador, capacidade, medições sem marcador de movimento 3D, que é aquilo que eu mostrei para vocês lá no comecinho, né, que tem a vestimenta com as bolinhas, agora já tem uma vestimenta que não vem as bolinhas, só vem alguns poucos sensores, e as câmeras no teto que são poucas, e já conectada no computador sem precisar daquele trambolho. A gente está falando o quê? Esses vídeos que eu fiz lá da Universidade de Ottawa foi o ano passado, acho que por volta de janeiro de 2019. Então, realmente, ele estava falando que isso ia acontecer em 2002 e, de fato, é o que está acontecendo. O desenvolvimento de um sistema de marcador ativo com emissores ativos de radiofrequência, que é o Wi-Fi, também já acontecendo. É uma abordagem promissora para a economia do hardware de análise de marcha. Isso seria provocar a economia do número de câmeras necessárias, que é o que já acontece. Melhores métodos de definição de centros conjuntos, especialmente no que diz respeito ao centro de junção do quadril, será necessário, possivelmente com a ajuda de tomografia computadorizada e ressonância magnética. As medidas são sensíveis à exatidão das articulações, cálculos do centro, consequentemente, erros em centros conjuntos podem prejudicar a precisão de cálculos no momento. Eu não dei uma pesquisada sobre esse assunto para saber como que está esse avanço no momento.
E o quarto, o uso da análise estatística da rede neural está em seu estágio inicial da análise clínica da marcha, e a identificação assistida por computador do diagnóstico de problema certamente se expandirá na próxima década. Que, de fato, tem muito tempo que eu li alguma coisa sobre rede neural, não lembro mais, sinceramente, eu não tive tempo de dar uma pesquisada, mas é uma coisa que vale a pena dar uma analisada. Pessoal, então, por hoje, na verdade, não por hoje, mas o objetivo desse vídeo era exatamente passar um pouquinho para vocês dessa história, né, para a gente entender que não foi um processo do dia para a noite que aconteceu, que foi preciso muito investimento em ciência e tecnologia para essas coisas acontecerem, precisou da parceria público-privada, às vezes de universidade com empresas, de pessoas de várias áreas sozinhas, então às vezes só a gente que é fisioterapeuta não dá conta de resolver um problema, a gente precisa de outros profissionais, e muito interessante mesmo essa história, espero que vocês tenham gostado, e nós vamos começar agora, então, a falar da biomecânica da marcha. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima.